O versículo 16 do capítulo 1 de Gênesis diz: Fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Neste versículo, o sol, a lua e as estrelas se entrelaçam em uma dança encantadora no infinito azul. Cada ser humano brilha como uma estrela única em meio ao imenso cosmos, portando uma história e uma missão que lhes são exclusivas. Juntas, essas narrativas formam uma tapeçaria vibrante e fascinante, tecida com fio de nossas experiências e sonhos. O sol rompe as fronteiras do céu, lançando uma onda de luz dourada que ondula pelo universo, revestindo cada canto com um esplendor vibrante e convertendo o cotidiano em um verdadeiro show de brilho e magia. No crepúsculo, o firmamento se adorna com um véu de tranquilidade, onde a luz suave da lua dança entre as estrelas, criando uma aura mágica e fascinante que embala a noite em um sonho encantador. O brilho das estrelas pisca em uma coreografia etérea, lançando sua luz encantada sobre o imenso veludo do firmamento noturno. Assim, temos o surgimento do Sol, iluminando o cosmos com sua luz radiante, simbolizando o início de novas possibilidades. Esses dois astros brilhantes, carinhosamente chamados de grandes luminares, desempenham papéis distintos, mas igualmente vitais para a dança da vida. Cada um, com seu brilho singular, traz uma contribuição fundamental para o delicado equilíbrio do nosso existir. O Sol, imenso e radiante, é a fonte primordial de luz, calor e energia que abraça a Terra, criando as condições perfeitas para a dança vibrante da vida. Sem seu brilho caloroso, o mundo seria um vasto deserto de sombras, mas com ele, flores e criaturas emergem, pintando o planeta com cores e sons de uma existência pulsante. À noite, a lua resplandece com um suave brilho prateado, como um farol celestial que copia a luz do sol. Seu fulgor cativa, iluminando o caminho que serpenteia através da escuridão, revelando segredos escondidos sob seu olhar sereno. Espiritualmente, isso nos ensina que Deus é um Deus de ordem e propósito. Assim como Ele colocou cada luminar em seu lugar para cumprir uma função específica, Ele também nos coloca onde devemos estar e nos dá um propósito único. Cada um de nós tem um papel importante no plano de Deus, assim como o Sol e a Lua têm suas próprias funções no equilíbrio da criação. Deus confere ao Sol e à Lua a responsabilidade de governar o dia e a noite. Este governo indica uma regularidade e uma ordem natural que beneficiam a criação como um todo. O Sol, com seu brilho intenso, simboliza o tempo de atividade, de clareza e crescimento. A Lua, com seu brilho mais suave, simboliza o repouso, a reflexão e a orientação em tempos de escuridão. Espiritualmente, a diferença entre o dia e a noite nos convida a refletir sobre a essência do equilíbrio em nossas vidas. Assim como o Sol e a Lua dançam em um eterno balé celeste, somos chamados a harmonizar as luzes e sombras que habitam em nós, encontrando o caminho do meio que traz paz e sabedoria. Existem instantes de labuta, fervor e evolução, assim como há períodos de serenidade, contemplação e tranquilidade. Deus nos chama a harmonizar com os ritmos da natureza, lembrando-nos que tanto eles quanto nós desempenhamos um papel crucial na dança da vida saudável e equilibrada. Enquanto as estrelas são mencionadas de forma breve, seu brilho resplandece com intensidade, deixando uma marca indelével e uma influência fascinante em tudo que tocam. No vasto manto da noite, as estrelas dançam em um balé cintilante, espalhando um brilho suave e mágico que desnuda a grandiosa beleza da criação divina. Cada ponto luminoso é um sussurro do universo, um lembrete do esplendor que habita nas entrelinhas da escuridão. Desde os primórdios do universo, as estrelas brilham como lanternas celestiais em um mar infinito. Elas orientam exploradores em suas aventuras e acendem a chama da esperança em corações que buscam sentido e direção. Elas não se limitam a riscar o firmamento, também iluminam rotas ocultas nas sendas do espírito. No vasto cosmos da espiritualidade, as estrelas dançam no firmamento, sussurrando os mistérios da eternidade divina. Elas esculpiram um brilho cintilante, desafiando as sombras das noites mais profundas, como faróis de esperança que iluminam a vastidão do desconhecido. Elas reluzem como cometas que cruzam o vasto céu do desconhecido, banhando as sombras com um resplendor delicado. Seus murmúrios dançam no silêncio da noite, inscrevendo em nossa alma a certeza de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a chama da esperança e a caminho da verdade nunca se afastam de nós. Assim como as estrelas deslizam graciosamente pelo vasto manto do céu noturno, Deus tece fios de esperança ao longo de nosso caminho, iluminando cada passo com sua luz radiante. Seu amor, profundo e constante, nos envolve como um abraço que nunca se desfaz, guiando-nos delicadamente a cada momento que vivemos.
Este versículo nos brinda com profundas considerações que iluminam e enriquecem nossa caminhada espiritual. Cada um de nós possui uma missão única, como a radiante luz do sol que inspira o dia e o suave brilho da lua que embala a noite. Juntos, formamos a sinfonia perfeita que mantém a harmonia do universo. De maneira semelhante, Deus nos esculpiu com um propósito singular, entrelaçado na própria essência do nosso ser. Ele nos atribui funções singulares e nos confere responsabilidades que se entrelaçam de maneira harmoniosa com a grandiosidade de seu plano divino. Isso nos convida a pensar que não somos apenas observadores passivos na imensa teia da existência, mas sim peças fundamentais que exercem um papel crucial no grandioso mosaico do reino de Deus. Seus murmúrios dançam na escuridão da noite, como estrelas que se atreveram a brilhar em meio às sombras. Eles nos lembram que, mesmo nos momentos mais sombrios, a chama da esperança nunca se apaga e o trilho da verdade sempre se revela diante de nós. Assim como as estrelas se movimentam graciosamente no vasto operador do céu noturno, Deus distribui luzes de esperança em nosso caminho, iluminando cada passo e nos envolvendo em seu amor constante. É como um abraço perene que nos envolve, guiando-nos a cada momento com carinho e sabedoria. É um lembrete claro de que tanto o esplendor luminoso quanto a paz tranquila são ingredientes essenciais para a plenitude da nossa jornada. Ao longo da nossa trajetória existencial, é fundamental encontrar uma dança harmoniosa entre os momentos de fervor apaixonado e os breves suspiros de tranquilidade que surgem. Os dois ritmos, o dedicado e o reflexivo, dançam juntos em uma sinfonia que confere significado e harmonia à nossa jornada. No grande espetáculo da existência, Deus nos estende a mão, convidando-nos a uma dança vibrante. Ele nos ensina a entrelaçar os momentos de paixão e intensidade com os de paz e reflexão, criando uma sinfonia onde cada passo, seja enérgico ou suave, vivencia a beleza do nosso caminho. Deus faz sua aparição nas horas mais sombrias. As estrelas, com seu brilho suave na vastidão da noite, atuam como delicadas mensagens de sua presença, guiando nossos passos mesmo nos momentos mais difíceis da jornada da vida. Elas se assemelham a faróis emergindo da neblina, murmurando suavemente que, mesmo quando a visibilidade se ofusca, a essência divina está sempre conosco, direcionando nossos passos e iluminando o caminho da nossa travessia. No primeiro capítulo de Gênesis, versículo 16, surge a magnífica obra dos grandes luminares, o sol radiante, a lua serena e as estrelas cintilantes. Cada um deles, com seu papel único, foi cuidadosamente moldado para iluminar o céu, trazendo clareza, harmonia e direção às jornadas da criação. Este versículo nos revela que Deus é um arquiteto da harmonia, que organiza o universo com precisão, designando a cada elemento seu lugar e a cada um de nós uma missão singular. A gênese do Sol e da Lua nos convida a refletir sobre a harmonia necessária em nossa existência, enquanto as estrelas, como sussurros do cosmos, nos envolvem em um manto de aconchego, assegurando-nos que a presença divina nunca nos abandona, mesmo nas noites mais sombrias. Dessa forma, somos convidados a abraçar a confiança no desígnio divino, cientes de que sua luz clareia nossos trilhos e nos orienta em cada etapa dessa aventura que é a vida. O versículo 17 do capítulo 1 de Gênesis diz: "E Deus os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra." Neste versículo, vemos a continuação do relato sobre a criação dos luminares, o sol, a lua e as estrelas. Deus os posiciona no firmamento, ou seja, no céu, com a função clara de iluminar a terra. Isso revela a intenção deliberada de Deus de colocar cada elemento da criação em seu lugar específico, com uma função clara para beneficiar a terra e sustentar a vida. Este trecho destaca a ordem e a intenção da criação divina. Deus não apenas criou os luminares, mas também os colocou em uma posição estratégica no firmamento dos céus. Isso nos ensina que Deus não é um criador caótico, mas um Deus de ordem, que estabelece um propósito claro para cada parte da criação. O Sol, a Lua e as estrelas não foram apenas lançados no espaço ao acaso. Eles foram colocados intencionalmente para cumprir uma função específica. Espiritualmente, isso nos lembra que em nossa vida, Deus também coloca todas as coisas em seu devido lugar. Ele tem um plano e um propósito para cada detalhe, e nada acontece por acaso. Assim como os luminares foram posicionados no céu para iluminar a terra, Deus também nos coloca em situações, lugares e momentos específicos para que possamos cumprir nosso papel e trazer luz ao nosso entorno. O propósito principal dos luminares é claro: trazer luz à terra. O sol governa o dia, enquanto a lua e as estrelas governam a noite, garantindo que, mesmo na escuridão, haja luz suficiente para guiar e orientar. Essa luz não é apenas funcional, ela é essencial para a vida. Sem luz,
a vida na terra não seria possível. Este versículo nos fala da provisão contínua de Deus. Ele não apenas criou o mundo, mas também providenciou tudo o que é necessário para a vida florescer. Da mesma maneira, Deus nos dá a luz espiritual de que precisamos para enxergar claramente em nossa jornada. Em momentos de escuridão, Ele nos oferece direção e clareza, assim como o Sol, a Lua e as estrelas fazem no ciclo natural. Este versículo nos oferece algumas lições importantes para a nossa caminhada espiritual. Deus é um Deus de propósito e ordem. Ele coloca cada coisa em seu lugar com uma função específica, assim como posicionou os luminares no céu. Isso nos lembra que Deus tem um propósito claro para cada um de nós. Ele nos posiciona em momentos e lugares estratégicos para cumprir seu plano e iluminar aqueles ao nosso redor. Não estamos no mundo por acaso, mas com uma missão que reflete o propósito de Deus em nossa vida. A luz como fonte de vida e orientação. A luz é essencial para a vida, tanto no sentido físico quanto espiritual. Deus oferece a luz necessária para que possamos viver e nos orientar. Isso nos lembra que, em meio a qualquer escuridão que possamos enfrentar, sempre haverá uma luz divina nos guiando. A luz que Deus nos dá, seja por meio da Sua palavra, de Suas promessas ou do Espírito Santo, ilumina nosso caminho e nos ajuda a seguir em frente com confiança. Deus se preocupa com a criação e com nossas necessidades. Deus, ao colocar os luminares no céu, mostra seu cuidado contínuo com a terra e com tudo que Ele criou. Ele não nos deixa sem recursos. Ele prove tudo o que é necessário para nossa sobrevivência e bem-estar. Assim como Ele colocou os luminares para iluminar a terra, Ele também coloca pessoas e recursos em nossas vidas para que possamos prosperar e viver conforme seu propósito. Gênesis 1, versículo 17 nos revela que Deus, ao criar os luminares, os colocou no firmamento com um propósito específico: iluminar a terra. Esse ato reflete a ordem, o planejamento e o cuidado de Deus em suas criações. Ele concede a luz, que é vital para a vida física e espiritual. Esse versículo nos lembra que Deus organiza tudo com intenção e propósito, que Ele nos posiciona em momentos e lugares estratégicos para que também possamos ser luz no mundo, e que Ele está sempre cuidando de nossas necessidades, guiando-nos em cada fase da nossa vida. O versículo 18 do capítulo 1 de Gênesis diz: para governarem o dia e a noite, para fazerem separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isso era bom. Neste versículo, a verdadeira natureza das estrelas, joias da obra divina, brilha com uma nova luminosidade. O Sol e a Lua emergiram como os majestosos imperadores do dia e da noite, governando seus reinos únicos. O Sol, com seu esplendor radiante, iluminava cada canto com uma luz vibrante, enquanto a Lua, em sua elegância serena, envolvia o mundo em um suave véu de mistério e sombras. Unidos, eles delineavam com uma habilidade impressionante a linha tênue entre o fulgor resplandecente e os mistérios murmurantes que habitavam a penumbra. Deus atribui aos luminares a responsabilidade de governar o dia e a noite. O Sol é o governante do dia, trazendo luz, calor e energia que possibilitam a vida na Terra. A Lua, por sua vez, governa a noite, trazendo uma luz mais suave, mas ainda suficiente para guiar a criação durante as horas escuras. Este governo implica ordem e regularidade. O ciclo de dia e noite é contínuo, confiável e essencial para o equilíbrio da vida. Espiritualmente, isso nos lembra que Deus é um Deus de ordem e equilíbrio. Ele estabeleceu um ritmo natural no mundo, e também estabelece ritmos em nossas vidas. Há tempos de luz, de clareza e atividade, assim como há tempos de escuridão e descanso. Deus governa ambos, e precisamos aprender a confiar nesse ciclo, sabendo que tanto o dia quanto a noite têm seu propósito no plano divino. A divisão entre luz e sombras é um dos pilares fundamentais da criação. A luz é um farol que brilha com clareza e verdade, iluminando o caminho da presença divina. Por outro lado, as trevas envolvem o mundo em um manto de confusão e incerteza, sussurrando o distanciamento da essência de Deus. A missão dos luminares é traçar uma linha nítida entre esses dois reinos, assegurando que a dualidade se revele de maneira inconfundível. O Sol irradia seu calor e brilho durante o dia, enquanto a Lua, como uma artista sutil, reflete a luz das estrelas, garantindo que a noite nunca se transforme em um manto de total escuridão. A diferença entre luz e sombras nos faz pensar sobre a sabedoria espiritual que influencia nossas decisões. Assim como os astros no cosmos, revelando que está em sombras, Deus nos dá luz espiritual para iluminar nosso caminho e discernir o justo do injusto, o verdadeiro do ilusório. A chama divina esclarece nossos pensamentos e aquece nossos corações,
guiando-nos na trilha da virtude e afastando-nos das sombras do pecado e da desordem. Este versículo conclui com a aprovação de Deus. Ele olha para o que criou, para a ordem estabelecida, e declara que é bom. Isso reflete a harmonia e a perfeição do plano divino. A criação dos luminares, com sua função de governar o tempo e fazer a separação entre luz e trevas, é parte integral do equilíbrio da vida. Este versículo nos ensina algumas lições importantes para a nossa vida espiritual. Deus é o governante de todas as coisas. Assim como Ele colocou o sol e a lua para governarem o dia e a noite, Deus governa a nossa vida em todas as suas fases. Ele controla tanto os tempos de clareza quanto os tempos de incerteza, e precisamos confiar que Ele está no controle de ambos. Deus nos presenteia com o dom da visão, permitindo-nos distinguir entre o brilho luminoso que ilumina nosso caminho e as sombras densas que se entrelaçam na vida. Assim como o sol e a lua dançam em harmonia, esboçando no firmamento a paleta vibrante do dia e as suaves tonalidades da noite, o Espírito de Deus brilha em nosso percurso, orientando-nos com sua luz serena na jornada de discernir o justo do injusto. Devemos trilhar o caminho iluminado pela sabedoria divina, acolhendo os valiosos ensinamentos de Deus, enquanto nos despimos das sombras que encobrem a confusão e os equívocos do passado. Gênesis 1, versículo 18 nos revela a função dos luminares no firmamento, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. Deus, ao estabelecer essa ordem, demonstra sua soberania e cuidado pela criação, garantindo um ciclo equilibrado e harmonioso. Espiritualmente, esse versículo nos ensina a confiar na autoridade de Deus em todas as fases da nossa vida e a buscar viver na luz que Ele oferece, discernindo entre o que é bom e o que é trevas. Quando seguimos essa ordem, podemos viver em harmonia com o plano divino, e isso é algo que agrada a Deus. O versículo 19 do capítulo 1 de Gênesis diz: "E foi a tarde e a manhã, o quarto dia." Este versículo finaliza a narrativa do quarto dia da criação, o momento em que Deus, com um toque de gênio artístico, deu vida aos esplêndidos luminares, o sol radiante, a lua suave e as estrelas cintilantes. Eles foram designados para reinar sobre o dia e a noite, dividir a luz das sombras e traçar os ciclos do tempo, trazendo ordem e beleza ao vasto firmamento. A expressão "e foi a tarde e a manhã" revela a dança harmoniosa do tempo que Deus orquestra durante o processo da criação. Essa frase encapsula a beleza da ordem e da sequência, como se cada dia fosse um verso cuidadosamente escolhido na poesia do universo. A frase tarde e manhã ecoa como um refrão poético ao longo de toda a história da criação, simbolizando o ritmo do dia que Deus cuidadosamente instaurou. Na sabedoria da tradição hebraica, o início do dia se dá com o mergulho do sol no horizonte, quando as sombras se alongam e o céu se pinta de tons vibrantes. Assim, cada novo ciclo se estende da noite até que o sol novamente abrace o crepúsculo do dia seguinte. Este ciclo incessante revela a assinatura divina, que tece o tempo e o espaço com uma delicadeza meticulosa, criando uma harmonia celestial em cada compasso da vida. Isso nos lembra que Deus é um Deus de ordem e propósito. Ele criou o mundo com ciclos naturais, e esses ciclos trazem um ritmo para a vida. Assim como o ciclo do dia e da noite é essencial para a criação, nós também precisamos reconhecer os ciclos em nossas vidas, momentos de luz e atividade, seguidos por períodos de descanso e reflexão. Cada fase tem seu lugar e importância dentro do plano de Deus. O quarto dia foi dedicado à criação de grandes luminares para o firmamento. O sol foi moldado para reinado durante o dia, enquanto a lua e as estrelas, com seu brilho suave, assumem o comando da noite. Essas maravilhas do cosmos desempenham um papel fundamental. São responsáveis por banhar a Terra com sua luz, dividi-la entre o dia vibrante e a noite serena, além de traçar o ritmo do tempo, regulando dias, meses e anos com precisão estelar. Isso nos lembra que Deus é meticuloso em sua criação e organização do universo. Ele criou o tempo de uma forma que podemos entender e viver de acordo com ciclos ordenados. Espiritualmente, isso pode ser visto como uma demonstração do cuidado de Deus para garantir que vivamos em um mundo organizado, onde os ciclos do tempo ajudam a dar estrutura às nossas vidas. Cada vez que lemos "e foi a tarde e a manhã", estamos presenciando o fim de uma etapa específica da criação. Isso nos ensina sobre o progresso contínuo de Deus em suas obras. Ele trabalha de maneira progressiva, completando uma etapa antes de começar a próxima. Isso também pode ser aplicado à nossa vida espiritual, pois Deus muitas vezes trabalha em nossas vidas de maneira gradual, nos guiando de uma fase para outra. Este versículo aparentemente simples nos oferece algumas lições profundas para a nossa caminhada com Deus. A ordem de Deus no tempo. O ciclo de tarde e manhã reflete a maneira como Deus organiza o tempo,
de forma precisa e contínua. Assim como Ele organizou o tempo na criação, Ele também estabelece ciclos em nossa vida. Devemos aprender a reconhecer as fases que Deus nos dá, tempos de atividade e tempos de descanso, e confiar que cada uma delas faz parte de seu plano. A cada amanhecer, somos presenteados com uma nova ideia, uma singularidade que se entrelaça ao grandioso tecido da existência. Cada novidade é uma peça essencial, cuidadosamente orquestrada dentro de um plano cósmico que nos envolve e orienta. Isso nos lembra da importância da paciência e da fé, revelando que, mesmo nas horas em que a vida parece estagnar, Deus está sempre em ação, moldando nossos destinos com cuidado e sutileza. Tal como o eterno vai e vem do dia que cede ao manto da noite, trazendo consigo o necessário alívio após horas de labuta, assim Deus nos chama a abraçar os ciclos de pausa e regeneração que permeiam nossas jornadas. Ele nos revela que cada momento tem seu propósito, e que devemos deixar nossa confiança nele nos conduzir por cada etapa da jornada. Gênesis 1, versículo 19 sinaliza o encerramento do quarto dia da criação, o momento em que Deus moldou a sinfonia do tempo e conferiu um propósito esplendoroso aos astros no céu. Este versículo revela a sabedoria da ordem divina, ressaltando a importância dos ciclos que regem tanto a natureza quanto a espiritualidade. Ele nos convida a refletir sobre o incessante avanço do plano divino que se desenrola diante de nós, como um majestoso rio que flui eternamente em direção ao infinito. Ele nos lembra que a mão divina ajeita cada detalhe com uma maestria inigualável, orquestrando nossos momentos de labuta e serenidade. Devemos, portanto, depositar nossa confiança nos ritmos naturais que Ele teceu em nossa jornada, onde cada ciclo de atividade e descanso é um convite para harmonizarmos nossa essência com o grande plano. Ao chegar ao fim do quarto dia, percebemos que cada fase da criação carrega um significado único, revelando como Deus opera incessantemente para concluir sua magnífica obra, tanto no vasto universo quanto nas intricadas histórias de nossas vidas. O versículo 20 do capítulo 1 de Gênesis diz: Disse também Deus: Povoem-se as águas de enxames de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Este versículo captura a essência encantada do quinto dia da criação, um instante divino em que o Criador infunde as águas e os céus com uma energia pulsante, transformando-os em um magnífico espetáculo. É um balé de movimentos elegantes e uma explosão de beleza radiante que cativa os sentidos e resplandece nas profundezas do ser. Até aquele momento, a terra, os oceanos e a vastidão do céu moviam-se em uma dança silenciosa, onde cada sussurro de promessas e cada sonho pairava no ar, todos em expectativa ardente por um desfecho que iluminaria a escuridão com revelações inesperadas. Mas agora, tal como um artista audacioso que ousa transformar uma tela em branco em um deslumbrante espetáculo de cores, Deus se entrega à sua obra criativa, colorindo os vastos oceanos e os céus intermináveis com um balé esplêndido de seres fascinantes e inesperados. Deus ordena que as águas sejam povoadas por enxames de seres vivos. A expressão enxame sugere a criação de uma grande variedade de seres aquáticos, desde pequenos peixes até grandes criaturas marinhas. O fato de Deus povoar as águas com vida abundante nos mostra sua generosidade e o desejo de que a criação fosse fértil e cheia de movimento. A palavra enxames também nos transmite uma ideia de vitalidade e multiplicação, revelando que a criação não foi limitada, mas abundante e diversificada. Espiritualmente, isso nos lembra que Deus deseja que nossa vida espiritual seja cheia e rica. Ele anseia por nos ver viver uma vida sem fronteiras, repleta de energia e cor, semelhante à maneira como as águas transbordam de vida, habitadas por uma infinidade de seres. Deus nos presenteia com a chance de trilhar um caminho repleto de significado, adornado com bênçãos que nos inspiram e oportunidades que nos impulsionam a crescer. Assim como o Criador banhou as profundezas com a essência da vida, Ele também concede comando às aves para que cruzem os vastos céus, pintando-os com suas danças e cantos. O surgimento das aves inaugura uma nova sinfonia de beleza no mundo, onde elas dançam no vasto firmamento, adornando o céu com suas cores vibrantes e movimentos graciosos. Em seu voo livre, trazem vitalidade e um frescor encantado ao horizonte. As aves são como ponteiros entre o chão e as nuvens, deslizando pelo ar, mas sempre aninhadas na segurança da terra. Elas dançam no horizonte, livremente, enquanto suas raízes permanecem entrelaçadas no solo que lhes dá sustento. No reino espiritual, as aves dançam como emblemas da liberdade e da ascensão, flutuando nas correntes do céu e trazendo consigo a promessa de novos horizontes. Elas simbolizam nossa habilidade de ascender nas esferas espirituais, penetrando em novos horizontes de compreensão e conexão divina. Tal como as aves se lançam ao céu em busca da liberdade,
somos convocados a erguer nossas almas e pensamentos, buscando uma união mais intensa com o divino que nos criou. O versículo 20 mostra que Deus é um Criador generoso. Ele cria diferentes formas de vida na água e no ar, mostrando sua abundante capacidade de prover. Deus criou um mundo cheio de vida, beleza e propósito. A vida abundante nos lembra da promessa de Jesus em João 10, versículo 10 de uma vida plena. Deus quer que vivamos uma vida espiritual rica e cheia, assim como Ele encheu o mundo com criaturas vibrantes e abundantes. Ele nos oferece uma vida abundante, com a promessa de crescimento e prosperidade. Este versículo nos oferece lições valiosas para nossa vida espiritual. Deus, a essência pulsante da existência, é a origem de toda a vida. Ele moldou as águas e elevou os céus, preenchendo-os com uma exuberante variedade de criaturas, revelando assim que sua presença é a fonte vital de toda a criação. Sob um prisma espiritual, somos constantemente lembrados de que Deus é a nascente vital de nossa existência interior. Ele nos preenche com seu espírito, concedendo-nos o dom de viver com intensidade e prosperidade. A dança das aves sob o céu infinito nos inspira a refletir sobre a liberdade íntima que Deus nos presenteia. Cada voo, leve e despreocupado, é um sussurro do Criador, que nos convida a viver sem amarras, a sonhar sem limites e a explorar as vastidões da alma. Assim como as aves dançam pelo céu, leves e livres, Deus nos convida a romper as correntes espirituais que nos aprisionam, confiando em sua luz para iluminar nossa jornada. A riqueza divina que permeia nossas existências. Tal como Deus enche os oceanos e os firmamentos com a vibrante sinfonia da criação, Ele anseia nos presentear uma vida repleta de significado, graça e generosas dádivas. Ao depositarmos nossa confiança em Ele, mergulhamos em um mar de abundância, onde cada necessidade é atendida com generosidade, permitindo-nos desabrochar em todo o nosso esplendor. Em Gênesis 1, versículo 20, a sinfonia da criação ganha um novo tom, onde o divino artesão dá vida aos oceanos e às vastidões do céu. É o momento em que as águas se agitam e os ares se animam, repletos de seres que dançam na atmosfera e nas profundezas, todos eles insuflados pela essência da própria criação. Ele dá vida a uma infinidade de seres, como um artista que pinta um quadro vibrante, revelando sua generosidade e anseio por um mundo pulsante e repleto de atividade. No plano espiritual, este versículo nos sussurra que Deus é a fonte vital de tudo que existe, ansiando nos presentear com uma vida transbordante, repleta de significado e liberdade. É como se Ele quisesse nos guiar por caminhos de abundância, onde cada passo é um testemunho de seu amor e generosidade. Assim como Deus povoou os mares e os céus com uma sinfonia de vida, Ele anseia por preencher nossas existências com sua presença, conduzindo-nos à plenitude ao lado dele. O versículo 21 do capítulo 1 de Gênesis diz: Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Deus continua a conceder vida à sua criação neste versículo. Ele é o Criador dos grandes animais marinhos e de todos os seres vivos que vivem nos oceanos, assim como das aves que voam nos céus. A diversidade e intencionalidade de Deus na criação são reveladas pela ênfase em segundo as suas espécies. Isso nos mostra a variedade e propósito presentes na criação divina. Isso mostra que cada ser vivo tem um propósito específico para existir. No final, Deus reflete sobre sua criação e proclama que é bom. Podemos ver a evolução dos seres aquáticos, desde grandes criaturas marinhas até pequenos organismos em oceanos e rios. Estudar cetáceos mostra a incrível diversidade da natureza. Deus nos moldou com capacidades e dons únicos que manifestam sua grandeza. É essencial compreender a variedade existente dentro de nós e nos demais, uma vez que cada indivíduo desempenha uma função singular na obra divina. As aves são criadas por Deus, sendo cada uma delas única em sua espécie. As aves embelezam o mundo e refletem o cuidado divino em cada detalhe. Cada ave, com suas características únicas, destaca a riqueza da fauna e a criatividade divina. Esse lado espiritual nos lembra que, assim como as aves têm diferentes habilidades, cada pessoa é única e tem um propósito especial. Deus nos criou de forma única, com talentos que refletem sua grandeza. Devemos valorizar nossa diversidade e a dos outros, pois todos têm um papel importante na criação divina. Após criar os animais marinhos e as aves, Deus viu o que fez e disse que era bom. Esse julgamento de Deus afirma que sua criação está em perfeita harmonia com seu plano.
A criação é boa por natureza, mostrando a bondade e perfeição de Deus. Espiritualmente, essa declaração nos lembra que Deus vê o valor intrínseco em sua criação. Ele não cria nada sem propósito, e tudo o que ele faz é bom. Assim, quando olhamos para nossas vidas, podemos confiar que Deus quer que vivamos em harmonia com seu plano e aproveitemos a bondade que ele vê em nós. Deus fica feliz quando vivemos conforme o nosso propósito. Este versículo oferece importantes lições para a nossa vida espiritual, a diversidade e intencionalidade de Deus. Deus cria uma ampla variedade de criaturas, cada uma de acordo com sua espécie. Isso nos ensina que Ele é um Deus de diversidade e propósito. Da mesma forma, Ele nos criou com características e propósitos únicos, e somos chamados a viver conforme esse propósito. O valor de cada parte da criação, desde os grandes animais marinhos até os pequenos seres aquáticos, cada criatura tem valor. Isso nos lembra que, independentemente de como nos vemos, temos valor aos olhos de Deus. Ele se importa conosco e tem um plano específico para nossas vidas. Magnificência e o equilíbrio da obra divina se revelam quando Deus observa sua criação e a declara como boa. A perfeição e a harmonia da criação de Deus são claramente demonstradas quando Ele a avalia como boa. Esta proposta nos encoraja a buscar a vontade divina e vivenciar sua bondade de maneira completa e transformadora e revolucionária. Gênesis 1, versículo 21 destaca a beleza da criação divina, refletida nos majestosos animais marinhos, criaturas aquáticas e aves extraordinárias. No final, Deus vê que sua criação é boa, refletindo a harmonia e perfeição de seu plano. Este versículo nos lembra que Deus nos valoriza e deseja que vivamos em harmonia com seu propósito, experimentando sua bondade em nossa vida. O versículo 22 do capítulo 1 de Gênesis diz: E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Neste versículo, Deus abençoa a criação concedendo uma bênção especial às criaturas que habitam os mares e os céus pela primeira vez. Após criar os animais marinhos e as aves, Deus os observou e também os instruiu a se multiplicarem, a fim de povoar o mundo com vida. Essa bênção representa o anseio de Deus pela vigor, energia e expansão de tudo o que criou. A bênção de Deus não é apenas uma aprovação simples, mas sim um ato poderoso que capacita a criação a prosperar e multiplicar. Ao abençoar as criaturas, Deus as capacita a se multiplicarem e a expansão de seu número. Essa bênção é uma expressão do cuidado e da provisão divina, assegurando que a criação seja sustentável e autorreprodutiva. Espiritualmente, isso evidencia o profundo efeito da graça divina em nossas vidas. Ao receber bênçãos divinas, nossa habilidade de prosperar e multiplicar essas dádivas também se expande. A bênção de Deus transcende o mero gesto. É uma força poderosa capaz de transformar nossas vidas, permitindo-nos alcançar todo o nosso potencial e concretizar nossos objetivos. Deus ordena que suas criaturas sejam fecundas e se multipliquem. Ele as criou para que pudessem reproduzir-se e preencher o ambiente ao seu redor. Esse mandato reflete o plano de Deus para que a criação seja abundante e se expanda. Ele não deseja uma criação estática, mas sim dinâmica e cheia de vida. Essa ordem também carrega uma mensagem espiritual para nós. Como as criaturas do mar foram chamadas a se multiplicar, nós também devemos multiplicar espiritualmente e aumentar as bênçãos recebidas. Deus nos chama a usar nossos dons e recursos para ajudar os outros e espalhar o bem, refletindo sua generosidade. A bênção de Deus se estende não apenas aos mares, mas também à terra. Deus deseja que as aves, assim como os peixes, povoem o mundo e se multipliquem. Isso mostra a abrangência da bênção de Deus, que cobre toda a criação, em todos os lugares. As criaturas foram chamadas a encher o mundo, refletindo a abundância e a plenitude do plano divino. Espiritualmente, isso nos lembra que Deus deseja ver nossa vida plena em todas as áreas. Ele não quer que apenas uma parte de nós floresça, mas deseja nos abençoar completamente. A ordem para que as aves e os animais se multipliquem é também um convite para vivermos de maneira frutífera, crescendo e expandindo nossas vidas em todas as áreas, para a glória de Deus. A bênção de Deus é fundamental para a prosperidade e sucesso. Ele abençoa a criação para que prospere e se multiplique, e deseja o mesmo para que tenhamos uma vida plena e frutífera. A ordem para as criaturas se multiplicarem nos inspira a frutificar em nossas vidas. Devemos compartilhar nossas bênçãos e espalhar o bem, beneficiando os outros. Deus quer que vivamos plenamente.
A bênção de multiplicação na criação nos mostra que Ele deseja que nossa vida seja abundante. Ele quer que cresçamos em todas as áreas, vivendo de forma plena e abençoada. Essa plenitude reflete o desejo de Deus de que vivamos em harmonia com seu propósito. Gênesis 1, versículo 22 mostra a primeira bênção de Deus. Ele abençoa os animais marinhos e as aves para que se multipliquem e encham os mares e a terra. Este versículo nos mostra o poder da bênção divina, chamando para a multiplicação e plenitude de vida desejada por Deus. Deus cria, abençoa e sustenta, garantindo vida próspera à sua criação. Assim como peixes e aves enchem o mundo, também somos chamados a frutificar e compartilhar a abundância de Deus com os outros. O versículo 23 do capítulo 1 de Gênesis diz: "Houve tarde e manhã, o quinto dia." Este versículo marca o fim do quinto dia da história da criação, quando Deus fez os animais marinhos e as aves, concedendo-lhes a capacidade de se multiplicarem e povoarem o planeta. A frase "no quinto dia", "houve tarde e manhã" indica a conclusão de uma fase do plano divino. A expressão "teve tarde e manhã" é comumente utilizada na descrição da criação no livro de Gênesis. O ciclo de luz e escuridão reflete a harmonia celestial na obra da criação. Cada etapa do processo criativo é um ciclo que deve ser concluído antes de seguir para a próxima fase. O ritmo diário demonstra a harmonia divina, evidenciando como Deus executa suas ações de maneira progressiva, com cada fase sendo fundamental em seu propósito. Assim como Deus formou o universo de maneira gradual, nossa jornada espiritual e pessoal evolui por meio de diferentes fases. Após períodos de intenso trabalho e avanço significativo, aparecem momentos de calmaria e reflexão. Refletir sobre esses ritmos nos ajuda a sincronizar nossa agenda com os planos de Deus, permitindo-nos confiar em sua presença em cada instante de nossas vidas. O quinto dia é significativo, uma vez que Deus concede vida às águas e aos céus, promovendo diversidade e abundância. Ao final do ciclo diário, Deus conclui a criação das criaturas aquáticas e das aves. Ele se prepara para a próxima etapa, que incluirá os animais terrestres e o ser humano, que serão criados no sexto dia. Na continuidade do processo, os animais do solo e o homem serão criados no sexto dia. Ao concluir essa fase, Deus evidencia sua determinação em concluir cada etapa da criação antes de avançar para a seguinte. Essa conclusão ressalta a fidelidade de Deus em cumprir o que começa, sendo cada fase no processo de criação fundamental para o desenvolvimento subsequente. Espiritualmente, isso nos encoraja a confiar que Deus está operando em nossa vida de forma contínua e integral. No término de uma etapa, confiamos que Deus já traçou o próximo rumo para nós. A harmonia divina na criação. Este versículo destaca a forma organizada e intencional com que Deus criou o mundo. Todo o procedimento foi conduzido com propósito e de forma racional. Os períodos de criação foram cuidadosamente organizados com o objetivo de criar harmonia e equilíbrio na vida terrestre. Este versículo nos recorda que Deus criou o mundo de maneira ordenada e com um objetivo claro. Todos os procedimentos foram realizados com um objetivo claro e de maneira racional. Os dias da criação foram meticulosamente organizados para trazer ordem e equilíbrio à vida no planeta. O versículo 23 nos guia com importantes lições que devemos aplicar durante nossa caminhada espiritual ao lado de Deus. Deus trabalha em ciclos e fases, como o ciclo diário de criação refletido na expressão "houve tarde e manhã". Isso nos lembra que também em nossas vidas, Deus opera por meio desses ciclos. Cada etapa possui um propósito específico, e é importante confiarmos que Ele está no comando de cada momento, nos orientando de uma fase para a próxima. A fidelidade de Deus em finalizar o que Ele inicia é claramente demonstrada ao concluirmos o quinto dia, onde observamos que Ele cumpre cada detalhe de sua obra. Isso nos encoraja a confiar que, mesmo durante um processo ou fase, Deus é fiel para completar aquilo que iniciou em nós. A organização e a harmonia são essenciais. Deus estruturou o mundo de maneira ordenada e nos chama a viver alinhados com esse equilíbrio. Ao harmonizarmos tarefas, repouso, atividade e introspecção, atingimos uma vida mais plena e alinhada com o divino. O versículo 23 do capítulo 1 de Gênesis indica o término do quinto dia da criação, momento em que Deus encheu os oceanos e os céus com seres vivos, dando-lhes a bênção de se multiplicarem. Este versículo nos lembra do ordenamento e do plano divino, que atua por intermédio de fases e ciclos. Ele completa cada etapa de seu trabalho antes de passar para a próxima e nos convida a depositar nossa confiança em seu plano e propósito. Ao respeitar esses períodos e buscar viver em harmonia com o plano divino,
alcançamos tranquilidade e propósito em nossa jornada espiritual. O versículo 24 do capítulo 1 de Gênesis diz: E disse Deus: Produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. No sexto dia da criação, Deus decreta que a terra produza criaturas vivas, como animais domésticos, répteis e feras selvagens. Este trecho ressalta a formação dos seres que irão povoar o mundo, indicando que cada ser vivo foi criado de acordo com a sua própria espécie. Este esclarecimento destaca a variedade proposital criada por Deus e a harmonia existente entre as diversas espécies na natureza. E disse Deus: Produz a terra seres viventes. Neste trecho, Deus chama a terra a produzir vida, possibilitando o surgimento de todos os seres que habitarão sua superfície. Este gesto criativo de Deus ilustra sua autoridade e a força de sua palavra. Apenas com sua fala, ele faz surgir uma diversidade de formas de vida na terra. A terra responde à vontade divina, gerando uma variedade de seres. Isso nos ensina sobre o poder das palavras sagradas. Quando ele fala, suas palavras têm o poder de criar, modificar e dar origem à vida. O mesmo poder responsável pela criação da vida na Terra está disponível para nós por meio das Escrituras, que tem o potencial de transformar nossos pensamentos, sentimentos e a nossa realidade. Somos instigados a confiar e concentrar-nos nas Escrituras, reconhecendo que elas têm a capacidade de trazer vida e energia onde antes havia vazio, conforme a sua espécie. A expressão conforme sua espécie aparece repetidamente na história da criação e, neste versículo, sublinha a intenção de Deus em criar uma biodiversidade bem estruturada. Toda espécie tem características exclusivas, permitindo que cada uma cumpra seu papel no ambiente natural. O Criador traz à existência os bichos de companhia, que convivem pacificamente com seres humanos, os répteis, que se adaptam a diversos ambientes, e a fauna selvagem, que ajuda a manter o balanço do ecossistema. Espiritualmente, isso nos recorda que Deus é um ser de organização e intenção. Da mesma forma que cada animal possui características próprias, nós também somos dotados de talentos, habilidades e um propósito singular. O Criador nos dotou de uma identidade única e nos convida a viver de acordo com o propósito para o qual fomos concebidos. Tal como cada criatura desempenha sua função na natureza, somos convidados a identificar e seguir o propósito que Deus estabeleceu para nossas vidas. E assim se fez. Ao final do versículo, vemos a expressão "e assim se fez", que destaca a obediência da criação à palavra de Deus. Assim como Deus ordenou, a terra respondeu e produziu as criaturas conforme as suas espécies. Esta frase reforça a autoridade de Deus sobre tudo que existe e a certeza de que sua palavra nunca falha. Essa obediência da criação nos ensina sobre a fidelidade de Deus e a segurança que podemos ter em suas promessas. Quando Deus fala, ele cumpre o que diz, e nada pode impedir o cumprimento de sua palavra. Para nós, isso é um lembrete de que podemos confiar em tudo que Deus diz e em suas promessas para nossas vidas. Ele é fiel para fazer o que prometeu, assim como foi fiel em completar a criação. No término do versículo, encontramos a frase "e assim se fez", que sublinha a submissão da criação à palavra divina. Conforme a vontade de Deus, a terra atendeu e gerou seres vivos de acordo com suas espécies. Esta afirmação destaca o domínio divino sobre toda a criação e a confiança de que a mensagem de Deus é infalível. A conformidade da criação nos instrui sobre a lealdade de Deus e a confiança que podemos depositar em suas promessas. Quando o Senhor comunica, ele realiza o que promete, e nada é capaz de barrar a realização de suas declarações. Essa mensagem nos ressalta que podemos ter fé plena nas palavras de Deus e nas promessas que ele faz para a nossa caminhada. Ele é confiável para cumprir o que assegurou, assim como foi constante ao finalizar a criação. Este verso oferece ensinamentos importantes para a nossa jornada com Deus. A força criadora da palavra divina. Através de sua palavra, Deus deu origem às criaturas da terra, nos lembrando que suas palavras possuem um poder capaz de transformar. É importante procurar pela mensagem divina em nossas vidas, já que ela possui o poder de transformar e trazer vitalidade tanto a nós mesmos quanto ao nosso entorno. A variedade e a organização na obra de Deus. Cada espécie é criada por Deus com um propósito e atributos únicos. Do mesmo modo que organizou a criação com um objetivo, ele também nos dotou de talentos especiais. Somos convocados a alinhar nossas vidas com o objetivo que Deus nos destinou, colaborando com seu plano no mundo. O versículo 24 do capítulo 1 de Gênesis descreve a formação dos animais da terra no sexto dia.
destacando a multiplicidade e a intenção divina em cada aspecto de sua obra criadora. Ele decreta que a Terra gere seres vivos, e assim acontece, demonstrando a força e a influência de suas palavras. Cada criatura foi feita de acordo com a sua categoria, espelhando a harmonia e a finalidade estabelecida por Deus. Este trecho nos instrui sobre a força da palavra de Deus, a relevância de vivermos de acordo com nosso propósito exclusivo e a lealdade de Deus em realizar suas garantias. O versículo 25 do capítulo 1 de Gênesis diz: E fez Deus os animais selváticos, conforme a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Neste versículo, Deus cria os seres terrestres no sexto dia, os animais selvagens, os animais domésticos e os répteis. Cada grupo é criado conforme a sua espécie, o que reflete a diversidade e a intencionalidade de Deus na criação. O versículo finaliza com Deus declarando que tudo o que criou era bom, destacando a harmonia e a perfeição de sua obra. E fez Deus os animais selváticos, conforme a sua espécie. Deus cria os animais selvagens. Aqueles que vivem em liberdade são adaptados para habitats específicos. A expressão conforme a sua espécie destaca a variedade da criação e o cuidado de Deus em fazer cada ser com características próprias e específicas para seu ambiente e propósito. Esse detalhe nos mostra a criatividade de Deus e o equilíbrio natural que Ele estabeleceu. Espiritualmente, nos lembra que Deus criou cada um de nós de maneira única, com dons e talentos específicos. Cada pessoa tem um propósito no plano de Deus, e somos chamados a encontrar e viver em harmonia com esse propósito. E os animais domésticos, conforme a sua espécie. Além dos animais selvagens, Deus também cria os animais domésticos, que convivem com o ser humano e são usados para sustento, trabalho e companhia. Eles foram criados para viver próximos ao homem, refletindo a provisão e o cuidado de Deus em prover as necessidades humanas e criar uma interdependência saudável entre todas as criaturas. Nos reflete o cuidado de Deus em nos prover tudo o que necessitamos, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Assim como Deus nos deu animais para ajuda e companhia, Ele nos dá o necessário para estarmos em paz e em equilíbrio. Esse ato de criação dos animais domésticos é um lembrete do seu cuidado diário em atender nossas necessidades e nos ajudar a viver em harmonia com Ele e com o próximo. E todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. Neste trecho, Deus cria os répteis e os pequenos animais terrestres, que completam o ecossistema com características e funções específicas. Mesmo nas criaturas menores, Deus mostra sua intencionalidade e cuidado. A diversidade dos répteis e outros pequenos animais terrestres mostra que cada detalhe da criação foi planejado e que tudo tem um papel no equilíbrio da natureza. Aos olhos de Deus, nada é insignificante. Todos têm valor e propósito, por menores que possam parecer. Deus cuida de cada detalhe e se importa conosco, mesmo em aspectos que, para nós, parecem pequenos. Isso nos encoraja a valorizar nossa própria vida e a dos outros, sabendo que cada um de nós tem importância no plano de Deus. E viu Deus que isso era bom. A expressão "e viu Deus que isso era bom" reflete a harmonia e a perfeição da criação divina. Esse reconhecimento de Deus mostra que tudo está em equilíbrio e em ordem, de acordo com seu plano. Quando Deus declara que a criação é boa, Ele está afirmando que cada criatura, cada função e cada detalhe da criação está no lugar certo e cumpre um propósito. Espiritualmente, isso nos lembra que Deus deseja que nossas vidas também estejam em harmonia com seu plano. Ele nos criou para que vivamos de forma equilibrada, e quando seguimos o propósito dele, experimentamos a bondade e a plenitude que Ele preparou para nós. A aprovação de Deus sobre a criação nos encoraja a buscar viver de acordo com a sua vontade, para também experimentar essa harmonia. Assim como Deus criou cada espécie com uma função específica, Ele também nos fez com um propósito único. Somos chamados a descobrir e viver de acordo com o plano dele para nós. A criação dos animais domésticos reflete o cuidado de Deus em prover para suas criaturas. Ele é nosso provedor e conhece nossas necessidades, cuidando de cada detalhe para que tenhamos o que precisamos. Deus criou até as pequenas criaturas com intencionalidade, nos ensinando que tudo tem valor. Nada é insignificante aos olhos de Deus, e Ele tem um plano para cada um de nós. Gênesis 1, versículo 25 destaca a criação dos animais terrestres, cada um conforme sua espécie, revelando a ordem, o propósito e o cuidado de Deus em cada detalhe. Ao observar essa criação, Deus declara que era bom, refletindo a harmonia e a bondade no plano divino.
Este versículo nos ensina sobre o propósito de Deus em tudo o que Ele faz, o cuidado com que Ele provê o que precisamos e o valor que Ele vê em cada parte de sua criação. O versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis diz: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Este trecho ressalta o ponto crucial em que Deus decide dar origem à humanidade. Diferente de outros seres, o homem é moldado à semelhança divina e possui a responsabilidade única de zelar pela criação. Deus formou o ser humano com atributos que espelham sua essência e concedeu-lhe domínio sobre todos os seres vivos. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esta frase ressalta uma particularidade exclusiva no surgimento da criatividade humana. Ao criar o ser humano, Deus utiliza o termo plural façamos, o que indica a multiplicidade de sua essência, frequentemente entendida como uma alusão à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O ser humano é projetado para refletir características divinas, como a capacidade de pensamento lógico, senso ético, inventividade e habilidade de amar e estabelecer conexões. Ser criado à semelhança de Deus implica que possuímos valor e dignidade. Deus nos concedeu um pouco de sua essência, convidando-nos a viver de maneira que manifeste seu caráter. Esta singularidade nos recorda a importância de estarmos em sintonia com Deus e com o próximo, nutrindo virtudes que espelham a natureza divina. Domínio sobre a criação. Deus formou os seres humanos à sua semelhança e conferiu a eles o poder sobre todas as coisas que foram feitas. Esse controle implica que as pessoas têm o dever de proteger a terra e as suas espécies. O Criador designa o ser humano para o papel de liderança, porém sem qualquer forma de opressão ou tirania. Sua gestão deve espelhar a bondade, a sabedoria e a justiça divinas. É nosso dever administrar os recursos naturais e o meio ambiente com atenção e respeito. Cuidar do meio ambiente implica em conservá-lo ao invés de utilizá-lo de forma exploratória. É essencial preservar e respeitar a natureza, incorporando um modo de vida equilibrado e sustentável. É essencial pensarmos sobre o impacto que temos sobre o mundo e nos comprometermos a protegê-lo, dedicando-nos a cuidar dele com o mesmo zelo que Deus demonstra. A conexão entre a humanidade, o divino e o universo criado. A interação entre a pessoa humana, o divino e o ambiente. Deus criou a humanidade à sua imagem, dando-lhe domínio sobre o universo criado e formando uma ligação única, tanto com ele, quanto com o mundo natural. A unicidade do ser humano envolve responsabilidade e uma ligação com o Criador. O Supremo anseia que as pessoas estejam em sintonia com ele, possibilitando que essa conexão impacte a forma como interagem com o mundo ao seu redor. Este trecho nos lembra que nossa verdadeira natureza é manter uma conexão com Deus e que nossa identidade se forma em sua presença. Viver em sintonia com Deus nos ajuda a refletir suas virtudes e a interagir com a criação de maneira carinhosa e respeitosa. Nosso relacionamento com o Criador guia e transforma a forma como interagimos com os outros, com a natureza e conosco. Fomos feitos à semelhança de Deus, o que nos concede dignidade, valor e um sentido de propósito. É importante que nossas atitudes, interações e decisões diárias espelhem o caráter divino. O Criador nos deu a responsabilidade de governar sobre a natureza, solicitando que tratemos o meio ambiente com carinho e consideração. Como administradores, temos o dever de preservar a criação e impedir qualquer forma de exploração que contradiga o cuidado amoroso divino. Ao nos formar à sua semelhança, Deus nos chama para um relacionamento íntimo com Ele. Neste vínculo, encontramos nossa real missão e somos motivados a atender o chamado divino. Gênesis 1, versículo 26 ressalta a singularidade e a importância especial dos seres humanos dentro da criação. Feitos à semelhança de Deus, espelhamos sua natureza divina e somos convidados a manter uma relação harmoniosa com Ele. Somos incumbidos por Deus da tarefa de zelar pela criação, espelhando sua justiça e benevolência. Este trecho ressalta que nossa existência é preciosa e possui um sentido. Ao nos harmonizarmos com Deus, somos capazes de viver de um modo que respeita o Criador e sua obra. O versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Este versículo destaca o surgimento do ser humano de forma única e extraordinária na narrativa da criação. O ser humano é criado à semelhança do divino, recebendo um presente que lhe confere dignidade e valor intrínsecos.
como se fosse uma obra-prima feita por um artista supremo, desvinculado de todas as outras criaturas. Além disso, o versículo mostra que Deus fez o homem e a mulher com igualdade e harmonia. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A expressão à sua imagem indica que os seres humanos têm traços semelhantes à natureza divina, revelando características de Deus. Isso significa que recebemos características que refletem a essência de Deus, não que sejamos cópias dele. Nós podemos amar profundamente, pensar de forma crítica, tomar decisões, ser criativos e formar relacionamentos significativos com os outros. Ser moldado à semelhança do divino mostra que nossa essência e valor estão ligados à sua natureza. É como se tivéssemos uma centelha divina dentro de nós, nos dando uma identidade única e dignidade que vem do Criador. Nós existimos por causa do amoroso gesto de Deus, não por acaso. Todos os dias representam um gesto de amor, um detalhe cuidadosamente planejado por uma força superior. Essa bela imagem nos convida a viver uma vida que reflita o caráter divino em tudo o que fazemos. Quando honramos a Deus em nossas decisões e relacionamentos, nos tornamos reflexos da sua luz, trazendo brilho a um mundo que precisa muito dela. A imagem de Deus o criou. A importância deste conceito é destacada pela constante repetição da frase "a imagem de Deus". Deus nos criou para refletir seu caráter na Terra, a sua imagem e semelhança. Cada indivíduo tem valor e propósito porque carrega a imagem de Deus. Todos temos uma imagem divina, não importa a nossa condição ou condição. Isso nos ensina a valorizar todas as pessoas e a considerar nelas a imagem de Deus, mostrando respeito. Essa visão nos inspira a agir de forma digna, compassiva e respeitosa com os outros, reconhecendo a singularidade e o valor de cada pessoa aos olhos de Deus. Quando vemos Deus nas outras pessoas, somos motivados a agir com justiça e amor, mostrando seu caráter divino como seus representantes. Homem e mulher os criou. Este trecho destaca que Deus criou homens e mulheres à sua imagem, mostrando sua igualdade e complementaridade. Homem e mulher foram feitos para ter uma relação harmônica com Deus e entre si. Essa criação em duas formas complementares mostra que ambos têm igual valor perante Deus e foram feitos para viver em parceria, refletindo a unidade e diversidade da Trindade. Espiritualmente, esta passagem nos lembra que Deus quer que vivamos em comunhão e parceria. Ele nos fez para nos complementarmos e trabalharmos juntos em sua obra. A união entre homem e mulher representa amor e colaboração, seguindo o plano de Deus para uma vida plena e harmoniosa. Isso mostra a importância de respeitar a diversidade e valorizar a contribuição única de cada pessoa. Este trecho nos oferece ensinamentos importantes que influenciam diretamente nossa caminhada espiritual e nossos relacionamentos com Deus e com os outros. Ser feito à semelhança de Deus dá a cada pessoa uma identidade única e um valor incalculável. É importante conduzir a vida em sintonia com quem realmente somos, refletindo o caráter divino em todos os aspectos da nossa existência. A existência divina em cada indivíduo serve como um lembrete contínuo para que nos tratemos mutuamente com respeito e dignidade. Independentemente de sua situação, todas as pessoas são estimadas por Deus. É importante tratar os outros com respeito e carinho, mostrando empatia em nossas interações diárias. A relevância da união e colaboração é demonstrada pela maneira como o homem e a mulher foram formados. Deus nos formou para que possamos nos conectar e apreciar nossas distinções, cooperando em harmonia em prol do bem de todos. O Criador anseia que as pessoas vivam de forma harmoniosa, refletido na maneira como se complementam. Gênesis 1, versículo 27 é um versículo poderoso que revela o valor especial da humanidade dentro da criação. Feitos à imagem de Deus, somos chamados a viver com dignidade e propósito, refletindo o caráter divino em tudo o que fazemos. Deus criou homem e mulher de forma complementar e igual, estabelecendo a base para relacionamentos de respeito e amor. Este versículo nos ensina sobre a nossa identidade em Deus, o valor intrínseco de cada vida humana e a importância de viver em harmonia e comunhão. O versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis diz: "E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra." Este versículo é crucial na história da criação, já que Deus abençoou o homem e a mulher que ele criou à sua imagem, atribuindo-lhes uma missão específica. Ele permite que os humanos se multipliquem e dominem a criação. Por meio dessa benevolência, é concedido ao ser humano por Deus o papel de administrador e protetor da terra,
onde são delineadas as responsabilidades e a finalidade para as quais foram designados. Após criar o ser humano, Deus o abençoou. Esta bênção ajuda as pessoas a atingir seus objetivos com amor e cuidado. Quando Deus abençoa um casal, Ele os ajuda a prosperar e seguir sua vontade. Isso mostra que a bênção de Deus é importante para a nossa plenitude. Deus quer que prosperemos e desfrutemos da abundância de sua bênção. Deus nos abençoa para que possamos viver uma vida frutífera e significativa, assim como fez com o primeiro casal. Deus dá ao homem e à mulher o mandato de serem fecundos e multiplicarem-se. Ele quer que a criação cresça, a vida prospere e a terra seja ocupada. Este convite não se limita a crescer em número, mas a espalhar a presença e os valores de Deus por toda parte, por meio da vida e das relações humanas. Ser fecundo e multiplicar-se significa espalhar o amor, a justiça e a bondade de Deus. Deus nos convida a frutificar espiritualmente, compartilhando suas bênçãos e refletindo sua imagem onde estivermos. Deus dá aos seres humanos a tarefa de se multiplicarem e cuidar do mundo. Esse domínio significa responsabilidade e serviço. Deus nos dá a responsabilidade de cuidar do mundo como mordomos, gerindo e preservando sua criação de forma sustentável. Espiritualmente, somos responsáveis perante Deus por cuidar do mundo e de tudo nele. Nossa missão é assegurar que a natureza prospere, preservar o meio ambiente e proteger todas as criaturas. Ao exercer esse domínio com responsabilidade, honramos o propósito dado por Deus. O versículo 28 traz lições essenciais para a nossa vida espiritual e nosso relacionamento com o mundo. A bênção de Deus nos ajuda a cumprir nosso propósito de vida. Ele nos abençoa para caminharmos com prosperidade e abundância. Ao buscar suas bênçãos, ganhamos força para enfrentar desafios e viver em harmonia com sua vontade. Espiritualmente, Deus nos convida a multiplicar frutos além de números, espalhando boas ações, amor e virtudes que refletem sua imagem. Este chamado é para que nossa vida, tanto pessoal quanto espiritual, reflita a bondade e o amor de Deus. Cuide e respeite a criação sobre a qual tem domínio. Deus nos encarregou de cuidar do mundo, o que significa preservar e garantir o bem-estar de todos os seres vivos. Nosso papel é proteger e cuidar da criação de Deus com responsabilidade e amor. Gênesis 1, versículo 28 resume a bênção e o propósito de Deus para o ser humano. Ele abençoa o homem e a mulher, dá-lhes a missão de serem frutíferos e de multiplicarem-se, e confere-lhes o domínio sobre a criação. Esse versículo nos lembra que somos chamados a viver sob a bênção de Deus, a refletir seu caráter e a exercer responsabilidade sobre o mundo que Ele criou. Através dessa bênção e responsabilidade, Deus nos convida a participar de sua obra, cuidando da criação e vivendo de acordo com o propósito que Ele nos deu. O versículo 29 do capítulo 1 de Gênesis diz: E disse Deus: Eis que vos tenho dado todas as plantas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Neste versículo, Deus fornece ao homem e à mulher o sustento necessário para a vida. Ele concede a eles todas as plantas e árvores que dão sementes e frutos, garantindo que a criação seja autossustentável e que o ser humano tenha provisão para suas necessidades físicas. A generosidade de Deus se reflete no cuidado com cada detalhe, oferecendo uma alimentação natural e abundante para a humanidade. A frase "Eis que vos tenho dado" indica a generosidade e o cuidado de Deus para com o ser humano. Ele cria um mundo onde cada detalhe é planejado para prover as necessidades de sua criação. Ao declarar que deu as plantas e os frutos como alimento, Deus confirma que seu propósito é que a humanidade viva em um ambiente de abundância. Espiritualmente, isso nos ensina que Deus é nosso provedor. Ele se preocupa com nossas necessidades físicas e espirituais e prepara o que precisamos para viver. Essa riqueza de alimentos nos convida a confiar que Deus sempre cuida de nós e que suas bênçãos estão à nossa disposição. Ao mencionar todas as plantas e todas as árvores frutíferas, Deus destaca a importância e a utilidade da diversidade na criação. Cada planta e árvore sustentam a vida humana e o ecossistema. Essa diversidade de alimentos permite que as pessoas vivam de forma saudável e completa. Essa diversidade destaca a criatividade de Deus e a abundância de suas bênçãos. Assim também, devemos reconhecer e valorizar a diversidade na natureza e nas dádivas espirituais, cultivando gratidão por tudo que recebemos. Deus claramente constitui as plantas e os frutos como alimento para o ser humano, estabelecendo uma relação de cuidado e respeito com a natureza. Ao prover diretamente da terra,
Deus incentiva o ser humano a depender dos recursos naturais que ele criou e a se sustentar de maneira sustentável. Este mantimento da terra é um presente divino, e essa dependência da natureza criada por Deus fortalece a conexão entre o ser humano e o mundo ao seu redor. Isso nos ensina sobre a importância da simplicidade e da confiança em Deus quanto à sua glória por sua disponibilização de alimentos. Deus fomenta o que precisamos e, em resposta, somos chamados a usar esses recursos com sabedoria e responsabilidade. Ele nos oferece o sustento e espera que cuidemos da criação, usando seus dons de maneira que honre sua bondade. O versículo 29 ensina sobre a generosidade quanto à vastidão de alimento de Deus para a humanidade. Deus cuida de nós desde o começo, provendo tudo o que precisamos para uma vida plena, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ele nos fornece tudo e nos convida a confiar que Ele sabe do que precisamos. Graça pela diversidade de alimentos que Deus criou para nos sustentar. Este presente nos ensina a ser gratos e a valorizar cada detalhe da vida. Os dons e bênçãos que recebemos mostram a criatividade de Deus, e devemos ser gratos por isso. Responsabilidade e sustentabilidade. Deus nos ensina a respeitar a criação ao fornecer plantas e frutos como alimento. Devemos usar os recursos com sabedoria e respeito, mantendo uma relação equilibrada e sustentável com o ambiente. Gênesis 1, versículo 29 revela que Deus disponibiliza generosamente todas as plantas e árvores frutíferas como alimento para o ser humano. Este versículo ressalta a generosidade de Deus ao criar um ambiente cheio de recursos para nossas necessidades. Deus nos ensina a confiar em suas provisões, a ser gratos pela diversidade da criação e a cuidar do que Ele nos oferece. Devemos viver com gratidão, reconhecendo Deus como fonte de tudo e usar seus dons com sabedoria. O versículo 30 do capítulo 1 de Gênesis diz: E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Neste versículo, Deus define a provisão de alimento não apenas para o ser humano, mas também para todos os seres vivos que habitam a terra. Ele oferece toda a erva verde como sustento para os animais, as aves e os répteis, estabelecendo um ambiente de harmonia onde a criação está integrada e cada ser encontra seu sustento na natureza. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra. Aqui, Deus mostra que Ele cuida de toda a criação, incluindo cada criatura em diferentes ambientes, na terra, no ar e sobre a terra. Ele não só cuida dos humanos, mas também de todas as outras espécies, mostrando um cuidado abrangente e universal. Essa oferta abrangente mostra que Deus ama tudo que Ele criou incondicionalmente. Todas as criaturas merecem um cuidado divino, não importa seu tamanho ou habitat. Isso nos lembra que Deus cuida de nós em cada detalhe, assim como Ele proporciona a todas as suas criaturas. Devemos refletir o cuidado em nossa relação com a criação, respeitando e protegendo todas as formas de vida, em que há fôlego de vida. A expressão fôlego de vida revela a origem divina presente em nossa existência. A vida é um presente precioso concedido por nosso Criador. Esta respiração vital simboliza a essência divina que sustenta todos os seres vivos e une a variedade da criação. O fôlego de vida representa nossa ligação espiritual com o Criador e com o universo. Todos os seres vivos compartilham uma fonte de vida comum, demonstrando nossa ligação com algo maior e interdependente. Esse reconhecimento nos motiva a valorizar todas as formas de vida e a buscar viver em harmonia com as outras criaturas. Toda a erva verde lhe será para mantimento. Deus estabelece uma dieta baseada na vegetação para todos os seres vivos. Isso reflete um ambiente de paz, onde tanto os humanos quanto os animais encontram seu sustento nas plantas e nas ervas verdes. A criação é, então, apresentada em harmonia, onde não há destruição ou violência para a obtenção de alimento. É uma visão de equilíbrio entre todas as criaturas, sustentadas de forma pacífica pela própria terra. Espiritualmente, essa provisão vegetal nos ensina sobre o valor do equilíbrio e da paz. Deus criou um sistema onde todos têm o suficiente para viver, sem a necessidade de competição ou violência. Esse cenário de harmonia é um reflexo do ideal divino para a criação, um lugar de paz onde cada ser cumpre seu papel de maneira que beneficia a todos. Esse equilíbrio nos convida a buscar uma vida em harmonia com o próximo e com o meio ambiente, valorizando a criação e cuidando dela de maneira responsável. E assim se fez. A expressão "e assim se fez" indica que a criação seguiu a palavra de Deus e seu plano foi cumprido. Tudo o que Deus decide acontece perfeitamente na criação.
Deus orienta a natureza para sustentar todos os seres vivos. Isso mostra a verdadeira devoção a Deus. Ele sempre cumpre o que promete. Devemos confiar em Deus, pois Ele sempre cumpre suas promessas e cuida de nós. Podemos confiar que Deus cuidará de nós, assim como cuida de toda a criação. Este versículo traz lições valiosas para nossa jornada espiritual e conexão com a criação. Deus cuida de todos os seres, mostrando seu cuidado com a criação. Ele atende às necessidades de todos os seres vivos e nos convida a respeitar e cuidar da natureza. A vida é um presente sagrado de Deus compartilhado por todos os seres vivos. Estamos todos conectados e devemos valorizar todas as formas de vida. O plano de Deus para alimentar suas criaturas é pacífico e equilibrado. Devemos viver em harmonia, buscando paz e equilíbrio com as pessoas e a natureza. Gênesis 1, versículo 30 revela a provisão de Deus para toda a criação, estabelecendo um ambiente onde todas as criaturas encontram sustento. Esse versículo destaca o cuidado de Deus por todas as formas de vida, o dom sagrado do fôlego de vida e o ideal de harmonia e paz no relacionamento entre os seres vivos. Deus cuida de cada detalhe da criação, e esse cuidado nos chama a refletir seu amor e respeito pela vida em todas as suas formas, vivendo em paz e em equilíbrio com o mundo ao nosso redor. O versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis diz: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Este versículo encerra o relato da criação no primeiro capítulo de Gênesis. Após 6 dias de criação, Deus observa toda a sua obra e declara que é muito bom. Essa avaliação final não apenas aprova cada parte individualmente, mas também enfatiza a harmonia e a perfeição de toda a criação. A expressão muito bom reflete a plenitude e a integridade da obra divina. A expressão viu Deus indica um momento de reflexão divina. Deus observa e avalia a totalidade de sua criação, desde os céus e a terra até cada ser vivo, culminando na criação do ser humano. Essa contemplação revela que Deus se importa profundamente com tudo que criou, olhando com aprovação e prazer para a harmonia que estabeleceu no universo. Espiritualmente, isso nos ensina que Deus é um Criador atento, que não age de maneira impulsiva ou descuidada. Ele se preocupa com cada detalhe de sua criação e valoriza o que fez. Da mesma forma, somos chamados a valorizar o que Deus criou, incluindo nós mesmos e os outros. Podemos viver com a certeza de que somos fruto de um ato intencional de amor e que Ele continua cuidando de tudo com atenção. A expressão muito bom é mais enfática que apenas bom, usado antes na criação. Esta declaração mostra a perfeição e a harmonia completa da criação. Deus vê a bondade de cada parte e a perfeição do todo, funcionando de forma equilibrada e integrada. Essa bondade nos lembra que tudo o que Deus faz é perfeito e sempre para o bem. Ele cria e traz ordem e beleza. Devemos confiar no plano de Deus, sabendo que Ele sempre age para o nosso bem, mesmo quando não entendemos tudo. A harmonia da criação mostra o desejo de Deus para que vivamos em paz, buscando o bem e o equilíbrio em tudo. Esta frase conclui o sexto dia e toda a obra da criação. A sequência de tarde e manhã nos mostra que Deus age com ordem, e que cada fase tem seu tempo e propósito. O sexto dia finaliza a criação, preparando para o descanso divino no sétimo dia. A criação envolve mais do que apenas trabalho. Deus estabeleceu um ritmo que inclui pausas e reflexão. O ciclo da criação reflete o plano de Deus para uma vida equilibrada. Este versículo traz lições espirituais importantes para nós. A criação de Deus. Deus vê sua obra como muito boa. Isso nos ensina a valorizar a criação de Deus, incluindo a nós mesmos e o mundo. Todas as pessoas e partes da criação têm valor. Devemos respeitar e agradecer tudo o que Ele fez. Plenitude e harmonia. A criação é muito boa, pois reflete a perfeita harmonia do plano de Deus. Devemos buscar essa harmonia em nossa vida. Seguir princípios divinos traz paz, equilíbrio e a bondade de Deus para nossas vidas. O ciclo de tarde e manhã. Este ciclo diário nos mostra a importância do ritmo para alcançar um objetivo. Deus criou um mundo harmônico e ordenado, e devemos seguir esse exemplo. Obrigado por acompanhar este estudo bíblico no canal Estudo da Bíblia. Sugira nos comentários um versículo a ser estudado. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os conteúdos do melhor canal de estudo bíblico.